Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma síntese do módulo 3, explicando um pouquinho Jung e o inconsciente coletivo para nós trazermos então todos os arquétipos na sua dualidade e polaridade. Bom, gente, o vídeo de hoje é só para fazer uma síntese mesmo, para poder ficar claro que a gente já trabalhou, que a gente já falou sobre esses assuntos e então a gente faz de novo um resumão aqui agora, só para poder esclarecer de fato e podermos seguir em frente. Quem não assistiu os vídeos anteriores não vão entender as próximas aulas, não vão entender as polaridades dos arquétipos e eu não vou explicar de novo. Meu tempo é sagrado, gente. Eu tenho muito o que fazer e realmente não dá tempo de ficar respondendo aquilo que já foi dito. Então, os vídeos estão disponíveis, eu vou deixar aqui o link para vocês. Comece a assistir da aula 1, por mais que pareça que não tem nada a ver com Jung, tem a ver com esse conteúdo que a gente está trazendo aqui. Em cada aula eu dou um pedacinho do quebra-cabeça para que você possa montar esse quebra-cabeça, compreender o que foi dito e poder assimilar aquilo que é daquilo que dizem que é, por aí. Então é o seguinte, a primeira coisa que é importante saber é o que são os arquétipos. Os arquétipos não são simbologia, né? É mais importante falar o que não são do que o que é. O que os arquétipos não são? Eles não são simbologia. Os símbolos representam um arquétipo, eles têm um arquétipo. Então o que é o arquétipo, Roberto? O arquétipo é uma forma sem forma. É uma forma que está ali pronta para receber uma forma. E que formas são essas? Essas formas são aquelas que a gente vai ter de acordo com aquilo que a gente viveu, experienciou, daquilo com a nossa bagagem emocional e nossa bagagem de vida, nossa bagagem histórica. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma bagagem. Eu disse que eu ia colocar aqui para vocês o link, mas eu não achei o link do estudo que foi feito nos Estados Unidos e na África. Em alguns países da África foram feitos esse mesmo estudo, e nos Estados Unidos nós sabemos que é um país de potência, né, mundial, e eles têm assim, acesso a tudo, acesso a dinheiro. Para eles dinheiro assim, não faz diferença nenhuma, não faz falta. E na África a gente sabe que é o contrário, são o mesmo arquétipo em duas polaridades diferentes, um é extremamente rico, o outro é extremamente pobre. Esses países que foram lá do continente africano que foram feitos que foi feito esse estudo. E nesse estudo eles usaram uma foto, uma figura de uma casinha com uma janela e deram essa casinha com essa janela para crianças dos Estados Unidos de 3 a 7 anos de idade para falar o que eles estavam vendo, e a mesma coisa lá nos países da África. E ficou constatado que nos países da África as crianças viam uma pessoa carregando um balde na cabeça, enquanto nos Estados Unidos as crianças viam uma janela de frente para o mar, porque na verdade a foto era um muro com uma janela de frente para o mar, né? Então dava para ver o mar assim. E as crianças da África, por que elas não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo? Porque existe todo um contexto histórico, um contexto, uma bagagem emocional, uma bagagem de vida, uma história. E as crianças da África se assimilaram dentro daquilo que elas estavam vendo com aquilo que elas já tinham experienciado. Os arquétipos nada mais é do que isso, né? Enquanto as crianças dos Estados Unidos conseguiam, de fato, falar que era uma janela de frente para o mar, de uma casa, porque é o que eles vivenciaram. Então os arquétipos, vocês percebem que a simbologia é a mesma, mas cada um viu de uma forma completamente diferente? Porque tem a ver, as pessoas falam que não, mas tem sim a ver. Quem estudou Jung sabe que Jung é todo trabalhado dentro da cultura, dentro das emoções, dentro do inconsciente. E aí é importante a gente lembrar daquele exemplo que foi dado da porta da geladeira. Quando você compra uma geladeira nova, você abre a geladeira, não tem nada ali, mas pode ter qualquer coisa. É uma forma sem forma. Você pode colocar o leite, mas você também pode colocar queijo, você também pode colocar cerveja, você também pode colocar açúcar, café, feijão, qualquer coisa que você queira colocar na porta da geladeira. Não tem uma forma definida, é apenas uma forma. Você pode colocar qualquer coisa. A gente lembra também do copo, o copo que estava vazio no olhar dos pessimistas, mas na realidade, para a mecânica quântica, o copo nunca está vazio, porque o copo está cheio de possibilidades, né? Além de que ele está cheio de ar, o ar está ali dentro.
Então a gente tem essa visão que é uma visão junguiana, né? Se você perguntar para uma pessoa que tem uma visão muito materialista, uma pessoa que está completamente enraizada na Terra, ele nunca vai ver o copo cheio, mesmo que o copo esteja cheio de ar, que a gente sabe que ele está. Mas uma pessoa que é materialista, apegada à matéria, apegada ao alface do Chapeuzinho Vermelho, não, Chapeuzinho Vermelho não, o alface da Rapunzel, apegada aos ovos de ouro, não, os ovos de ouro também não. Esquece, esses exemplos não vão servir, os exemplos que eu estou pensando não vão servir. Mas o alface da Rapunzel serve, a maçã de Adão e Eva também serve. São pessoas que estão completamente ligadas aos frutos da terra, aos frutos que representam a vida mundana, que é a matéria, aquilo que a gente pega, o que é substancial e palpável, né, que é concreto. Ponto, fica mais fácil. Concreto. E as pessoas que estão mais voltadas para o abstrato, aquilo que é considerado valores elevados, coisas que estão além dos valores materiais, essas pessoas vão sempre enxergar o copo cheio, mesmo que o copo esteja vazio ao olhar das pessoas, certo? Então, isso é arquétipo, é aquilo que se forma de acordo com o que você conhece, se forma dentro de você. Cada pessoa vai ter uma informação, uma formação histórica, uma bagagem emocional completamente diferente da outra. Então, por isso, elas vão lidar com o mesmo problema de formas diferentes, de maneiras diferentes. Elas vão lidar com aquilo de acordo com aquilo que elas já viveram, já experienciaram e conseguem resolver. Então, os arquétipos é aquilo que se forma dentro de você quando você tem uma bagagem emocional. Essa bagagem emocional é aquilo que eu falei em um dos meus vídeos, que fala sobre o preconceito. Que quando você não tem preconceito, ou quando você tem o respeito, né, mais do que preconceito, mais do que não ter preconceito, é ter respeito. Porque nós somos uma raça de seres humanos. Os seres humanos em si, por mais que você fale, eu não tenho preconceito. Tem sim, todos nós temos. Todas as pessoas têm. Nós somos seres humanos e é comum que nós tenhamos julgamento versus uma pessoa, versus uma religião, versus uma raça. É comum. Mas, mais forte do que isso, deve ser o respeito que nós temos que ter com o outro ser humano. Porque é o respeito que vai fazer com que a gente tenha portas. E isso é muito bem explicado por Napoleão Hill no livro A Lei do Triunfo. Que quando você tem preconceito contra alguém, né, ou a falta do respeito, né, que você está sendo desrespeitoso com alguém, você está fechando portas. E provavelmente aquela porta que você está fechando é a porta que você precisa para alcançar o teu tão sonhado tesouro. Então a prosperidade, a abundância, ela está diretamente ligada com esse leque de opções, esse leque de oportunidades que tem a ver com o respeito ao próximo, que, olha pra você, nós ainda estamos falando de arquétipos, e nós estamos falando de respeito ao próximo. Tá tudo interligado. Então é aquela coisa de você tem uma casa com 10 cômodos e você está no cômodo central, né? Cada uma das portas tem uma pessoa diferente. Numa porta tem uma pessoa que é negra, na outra porta tem uma pessoa que é da religião cristã, na outra porta tem a religião muçulmana, na outra porta tem um homossexual, na outra porta tem uma lésbica, na outra porta tem, sei lá, qualquer coisa que hoje é considerado como uma minoria e que precisa de visibilidade, né? Se você está nessa casa e você precisa abrir essas portas para conseguir a sua riqueza e você não vai abrir aquela por isso, por aquilo, você está perdendo tudo aquilo que está naquele cômodo. Então aquele cômodo, ele não vai te oferecer o que está lá. E muitas vezes, de acordo com Napoleão Hill, né, a lei das mentes mestras, é naquele cômodo que está aquilo que você tanto precisa. Então o respeito é mais importante do que não ter preconceito. Porque preconceito nós temos, a gente não pode evitar de ser humano, nós somos humanos. E sendo humano nós já estamos errando, então se nós estamos aqui é porque tem alguma coisa para ser resolvida, né? Então vamos resolver para a gente poder chegar naquele cômodo que está a nossa riqueza. Em seguida, isso para falar de arquétipos, tá? O que eu acabei de falar é arquétipos. Você não sabe o que é, você não percebe, você não entende, você não lê, você não escuta, é algo que é apenas percebido. Você não tem racionalização naquilo. Então, é uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus clientes nas nossas sessões. O que eu vou falar aqui é arquétipo. Arquétipo não é para ser entendido, não é para ser racionalizado. Você vai perceber, que é uma coisa que a gente percebe. É claro que quando você descobre os seus arquétipos, fica mais fácil para você trabalhar com os arquétipos que você possui. Quando você sabe que você é daquele jeito, você consegue
trabalhar de forma mais fácil, porque você sabe que aquilo é você. Você não vai tentar oprimir, reprimir, repulsar aquilo que você é, só porque a sociedade diz que você deveria, né? Então é muito importante por conta disso. E aí, os arquétipos é isso. Quando você ouve, quando você vê a palavra, não é o que o teu consciente está falando para você, é o que o teu inconsciente está percebendo. Então, os arquétipos são isso, é aquela forma sem forma, que você pode formar de acordo com as suas experiências. Figuras primordiais. As figuras primordiais são justamente isso, são essas figuras que não têm formato, que vai se formando ali, né? Então, quando você fala águia, as pessoas têm a tendência de achar que a águia é um arquétipo excelente, que a pessoa vai liderar, que ela vai ser um líder, né, que ela vai realmente levar. Mas as pessoas esquecem que a águia, ela tem toda aquela força que ela tem, né? Se você pegar lá como arquétipo, e lembrando que o arquétipo tem a sua dualidade, a gente tem um lado luz e o lado sombra, a águia tem o seu lado luz, que é o lado de que o que ela enxerga lá longe, ela quer, é o objetivo dela, ela vai atrás, ela vai conseguir. Beleza, luz. E o arquétipo sombra da águia, as pessoas se esquecem dele? Os arquétipos sombras da águia são muito sombrios, né? Ela é agressiva, ela vai passar por cima de qualquer coisa para chegar lá. A águia, ela não enxerga nada que está no meio do caminho dela. Então, se tiver, por exemplo, um anzol no meio do caminho, se alguém estiver soltando pipa no meio do caminho e a águia precisar passar por lá, ela vai se estabanar, ela vai arrancar uma asa dela lá, porque ela está numa velocidade tão grande no objetivo dela, porque a única coisa que ela consegue ver é o objetivo. A águia não tem a humildade da água de desviar dos obstáculos que ela se encontra no meio do caminho dela. Essa humildade só a águia tem, a água. A águia voa, a água vai pelo chão. Uma vai desviando tranquilamente dos obstáculos. Ela sabe que no final ela vai se tornar um oceano. A águia não. A águia ela não quer nem saber o que está no meio do caminho dela. Se ela tiver que varar um buraco na parede para ir atrás da presa dela, ela vai fazer isso. Então o lado sombrio de uma águia é muito sombrio. Então a gente vê que a águia, assim como todos os arquétipos do mundo, inclusive eu, inclusive você que somos também um arquétipo, nós temos a nossa dualidade, né? Quando nós estamos no nosso lado sombra, nós somos invejosos, nós somos traidores, nós somos tudo aquilo que a sombra representa. E quando nós estamos no nosso lado luz, nós somos amor, nós somos carinho, nós somos compreensão. Então são valores que no final das contas eles significam todos a mesma coisa. E isso são as figuras primordiais. Não tem uma figura, um símbolo que você fale dele e você lembre o que é o símbolo primordial. É primordial justamente porque não tem explicação. Ele é apenas para ser compreendido. É aquela comunicação que existiria se nós não tivéssemos uma forma verbal de falar, uma forma escrita, que eram os homens neandertais. Eles não falavam, eles faziam porque a linguinha, né, a úvula que eles têm aqui, ela era virada para cima e cutucava ali o cérebro. Então não tinha a menor possibilidade de se comunicar. Como que eles se comunicavam então? Através dos arquétipos, as figuras primordiais estavam lá. Eles sabiam o que aquilo queria dizer porque eles eram obrigados a perceber antes de compreender. Veja como é forte os arquétipos. Eles existem antes da nossa racionalidade, da nossa racionalização. A gente era arquétipo antes de sermos seres que compreendem, que entendem. Então os arquétipos já estão dentro de nós há muito mais tempo, então nós somos muito mais arquétipos do que racionalização. A gente percebe mais as coisas do que a gente sabe das coisas. Isso é muito importante falar. E a terceira coisa para finalizar, é como fechar esse anel de informações com os sonhos. Que os sonhos nada mais são do que os arquétipos que estão no inconsciente do ser humano, daquele ser humano que teve uma bagagem de vida, que teve uma experiência que traumatizou, ou que ouviu alguma coisa na televisão, no rádio, que ouviu um amigo contar um caos, por exemplo, e aquele caos acabou traumatizando essa pessoa, mesmo que seja um trauma pequenininho que na tua cabeça, isso não significa nada pra mim, o teu cérebro, aquele inconsciente, aquela parte ali considerada reptiliana, digamos assim, ela vai falar que aquilo é um problema assim e precisa ser resolvido. E aí, quando você deita, você
absorve esse conhecimento absorvido, essas informações absorvidas começam a ser trabalhadas no seu inconsciente e ele mesmo vai lá e cria um sonho pra você, pra que você, quando você acorda, você fala, nossa, tô me sentindo tão bem hoje com esse sonho que eu tive, eu não lembro o que eu sonhei, mas tô me sentindo bem. Desculpa, gente. E é justamente por conta disso, que é para que você resolva aqueles problemas que não faz a menor diferença na sua vida, mas que foram transformados em problemas a partir do momento que você ouviu, leu, ou escutou, ou conversou com alguém a respeito de um determinado assunto. Imagina se nós tivéssemos que ter tempo para resolver todos os problemas do mundo. A gente não ia conseguir. Então o seu inconsciente vai lá e começa a resolver aquilo que você não precisa se preocupar. É por isso que eu tive até uma pessoa que comentou aqui nos últimos vídeos que ela teve um sonho, na própria semana que eu falei sobre isso, ela teve um sonho e ela não sabia o que era, mas ela sonhou com uma criança, e essa criança era a criança interior dela, que falava um monte de coisa pra ela, que ela não lembra, mas que ela acordou com uma certeza de que tava tudo certo, tava tudo bem. Esse é o inconsciente trabalhando. É quando o teu inconsciente vai lá e ele resolve as coisas pra você, que tava lá esquecida, que você nem lembrava que existia, e que precisa de uma resposta, porque senão a gente não consegue crescer, amadurecer emocionalmente. A gente não consegue se expandir, ter uma expansão de consciência. E aí os sonhos vêm para resolver dessa forma. Esse foi o resumo do módulo 3, porque o módulo 3 realmente não tem muito o que falar. O que é os arquétipos, como funcionam as figuras primordiais e como essas figuras entram dentro dos sonhos para resolver esses problemas. São 3 aulinhas, simples assim, e agora a gente começa a falar sobre os arquétipos. Gente, me desculpa pela correria, eu sei que tá bem corrido mesmo. Eu tô falando até mais rápido um pouco do que o normal, como se isso não fosse comum, né? Mas eu falo muito rápido mesmo. Eu estou falando muito rápido porque eu estou com um tempo limitado e eu não quero deixar de trazer o conhecimento para vocês, porque eu acho que é um conhecimento que tem que ser trazido de forma simplificada para que as pessoas possam aprender a eliminar problemas exteriores que não servem para nada na vida delas e que a sociedade, a população, o sistema capitalista faz a gente pensar o contrário, né? E eu acho que é importante falar sobre isso, mesmo que seja rápido, mesmo que seja um vídeo de 5, 10 minutos, não tem problema. O importante é trazer o conteúdo, deixar aqui para quem tem interesse em aprender, é claro, e continuar trazendo esses conteúdos. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os arquétipos. Cada um dos arquétipos detalhadamente, para que você entenda cada um deles na sua polaridade, na sua dualidade e nas polaridades positivas e negativas, para que você possa entender o que é esse arquétipo no lado luz e o que é esse arquétipo no lado sombra. Eu queria agradecer a todos por estarem presentes nesse mini cursinho de expansão de consciência junguiana, pra gente entender um pouquinho, é bem uma pinceladinha mesmo de Jung. Eu espero que você se identifique com o conteúdo, mas mais do que isso, que você possa ir atrás de Jung, que você possa ler Jung. Vai ler a coleção de Jung, começa a ler devagarinho, não precisa ler rápido, não precisa querer consumir o conteúdo, queira entender o conteúdo. Leia o mesmo livro 2, 3 vezes antes de passar para o próximo livro, porque os livros de Jung eles são complexos mesmo, mas eu garanto para você que a partir do momento que você começar a ler Jung, você não para mais. A partir do momento que você começar a entender Jung, você não para mais, porque nós, como seres humanos, nós temos um quê pelo eu quero saber o que está do outro lado da vida, eu quero saber pelo misterioso. A gente quer saber o que está do outro lado do buraco negro, a gente quer saber o que está do outro lado do universo, a gente quer saber. E Jung, ele traz os arquétipos, que é justamente a explicação de tudo aquilo que é primordial, de tudo aquilo que veio lá atrás, que a gente não tem explicação lógica para isso, porque não tem, né? E até por isso que Jung é encantador, porque quando você começa a compreender Jung, você vê que não há nada para ser compreendido, é só percebido. Isso são os arquétipos, é a maneira como os arquétipos trabalham na tua vida. É assim que a gente trabalha com as nossas marcas, é assim que a gente trabalha com o nosso público-alvo também, porque não é para os olhos entenderem. Os olhos entendem uma coisa, mas é o inconsciente que vai receber aquilo, que vai perceber, que vai se conectar com a tua marca, que vai se conectar com você. Então é muito importante entender os arquétipos para entender como eles vão fazer essa conexão. E aí, é claro, tem todo um trabalho psicológico por trás, é um trabalho literalmente feito dentro da psicologia junguiana, que
que leva essas informações, que leva esses conceitos de forma mais profunda, mais enraizado no ser humano, mais enraizado na simbologia, para que a pessoa possa compreender melhor esse sistema aí de arquétipos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo, curte, comente, deixa sua dúvida aqui embaixo, que se a dúvida for pertinente, eu garanto que eu respondo, se eu não responder com um comentário, eu respondo com um vídeo que traz sempre o comentário de vocês, a participação, traz a possibilidade de novos materiais para o canal. É muito importante que vocês comentem aqui embaixo. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu deixando vocês com um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau! A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.